Filme de terror por si só já dá um arrepio, mas quando você descobre que na verdade ele foi baseado em história real, esse arrepio fica 10 vezes pior, não é mesmo? Pois bem, e se eu te dissesse que algum dos filmes mais assustadores que você já assistiu na vida foram inspirados em histórias reais, gente de verdade, casos documentados e situações que vão te deixar com um frio na barriga ainda maior? Hoje, eu vou te mostrar 7 filmes de terror que foram baseados em fatos reais, história verídica, coisas que realmente aconteceram e viraram filme. Mas antes, é claro, já deixa o seu like, se inscreve no canal, pois estamos próximos de atingir 1000 inscritos, e conto com a sua ajuda para batermos essa marca o mais rápido possível. Ativa também o sininho para não perder nenhuma notificação, beleza? Agora sim, bora pro vídeo. Se você acha que o terror acaba quando o filme termina, hoje você vai descobrir que não é bem assim não, e a vida real pode ser muito mais assustadora do que você pensa. Vamos começar com uma história que parece absurda demais para ser verdade, mas ela é, e envolve uma menina, que na verdade não era bem uma menina. A Órfã. A gente começa com A Órfã, um filme que já deixou muita gente com medo de adotar uma criança. E o que poucos sabem é que essa história tem um paralelo real assustador. Em 2010, o casal americano Christine e Michael Burnett adotaram uma menina chamada Natalia Grace, que veio da Ucrânia. Ela dizia ter 6 anos, mas com o tempo o casal começou a notar algumas coisas estranhas. A garota não crescia, tinha traços adultos e também seu comportamento era bastante perturbador. Christine então começou a desconfiar, fez exames médicos e os resultados foram chocantes. Natalia não tinha 6 anos, mas sim entre 20 e 30 anos aproximadamente, segundo os médicos. Então eles descobriram que haviam adotado uma mulher adulta com uma forma rara de nanismo, que permitia que ela se passasse por uma criança. Depois da descoberta, o comportamento de Natalia ficou ainda mais assustador. Ela tentou envenenar o café da mãe, empurrou o pai contra uma cerca elétrica, ameaçava matar os irmãos adotivos enquanto dormiam e escondia objetos cortantes pela casa. O mais bizarro de tudo é que o filme A Órfã foi lançado no ano de 2009, um ano antes do caso vir à tona. Na trama, uma menina chamada Esther é adotada por uma família, mas ela esconde um segredo. Na verdade, ela é uma mulher adulta com nanismo, que finge ser uma criança para se infiltrar entre lares e destruir famílias. A semelhança com Natalia Grace é assustadora, e muitas pessoas acreditam que o filme foi uma espécie de presságio macabro. Invocação do Mal. Se você é um amante de filmes de terror, com certeza já ouviu falar dos famosos Ed e Lorraine Warren. Eles eram investigadores paranormais da vida real e inspiraram um dos filmes mais assustadores e também de maior sucesso de todos os tempos, Invocação do Mal. O filme conta a história da família Perron, que se muda para uma casa antiga no interior dos Estados Unidos. Tudo pareceu normal, até que fenômenos estranhos começaram a acontecer. Portas batendo sozinhas, barulhos no meio da noite e até aparições de espíritos. Assustados, eles pedem ajuda aos Warren, que descobrem que a casa era palco de atividades demoníacas ligadas a uma mulher chamada Batseba, acusada de bruxaria no século XIX. E o mais assustador, galera, é que tudo isso foi baseado em fatos reais. Os Warren realmente investigaram a casa dos Perron nos anos 70, e Lorraine afirmava ter sentido presenças malignas no local. A família dizia que era atacada por espíritos constantemente. Caroline Perron, a mãe, chegou a relatar que era empurrada, puxada e até possuída por uma entidade demoníaca. Ed e Lorraine também participaram de outras centenas de casos. Entre eles está o da boneca Annabelle, que vamos falar daqui a pouco, e até o famoso caso de Amityville. Agora imagine, você tá aí na sua casa, sozinho, e de repente sente algo puxando seu pé enquanto dorme. Bom, eu aqui gravando sozinho já tô com medo. Imagine na hora de dormir. Tá repreendido. Annabelle. Depois de Invocação do Mal, o casal Warren voltou com bastante força com o filme Annabelle, inspirado em outra história que realmente aconteceu. Você provavelmente já viu a boneca do filme, um brinquedo de porcelana assustador, mas no mundo real a Annabelle é bem diferente e muito mais assustadora. A Annabelle da vida real é uma boneca de pano que foi dada de presente a uma estudante de enfermagem em 1970. Logo depois, a jovem e sua colega de quarto começaram a notar coisas estranhas. A boneca mudava de posição sozinha, aparecia em cômodos diferentes e até deixava bilhetes com mensagens assustadoras. Apavoradas, elas chamaram Ed e Lorraine para investigar, e segundo os Warren, a boneca estava possuída por um espírito maligno, que queria usar o brinquedo para se aproximar dos moradores da casa, e no momento certo possuir uma das meninas. Os Warren então realizaram um ritual e trancaram Annabelle em uma vitrine de vidro, em seu museu do oculto, onde ela permanece até hoje, e ainda existe um aviso claro na caixa da boneca, dizendo para não abrir por nenhum motivo. E aí, teria coragem de passar uma noite sozinho com a Annabelle? Chuck, o boneco assassino.
Tá bom, vai falar que existiu de verdade um boneco psicopata que saía matando geral? Fala sério, né? Mas calma aí, galera, eu vou explicar exatamente a história. Em 1904, no estado da Flórida, um menino chamado Robert ganhou um boneco de voodoo de presente. O boneco era bem grande, feito à mão, e ele foi dado por uma empregada que praticava o voodoo. E pra quem não sabe, galera, na visão religiosa, o boneco de voodoo é um objeto ritualístico que é usado para proteção, cura e conexão espiritual. Mas para muitas outras pessoas, esse boneco ganhou fama de ser amaldiçoado e também usado para fazer o mal a outras pessoas. Voltando para a história agora, o menino adorava tanto o boneco que deu o mesmo nome para ele e começou a tratá-lo como se fosse uma pessoa real. Dormia, conversava e também dizia que o boneco respondia. O tempo passou, então, seus pais começaram a notar coisas estranhas. Objetos quebrados pela casa, móveis revirados, risadas vindas do quarto e até vizinhos que diziam ver o boneco se mexendo pela janela. Depois da morte de Robert, o boneco foi doado ao Museu West Martello, onde está até hoje. E o criador de Chuck, Don Mancini, se inspirou nessa história. É claro que ele deu aquela pegada mais violenta e exagerada, mas a essência tá lá. Um brinquedo com vida própria, que se conecta com uma criança e que traz uma destruição por onde ele passa. O Chuck virou uma franquia, mas tudo começou com um boneco real, que até hoje tá lá, parado e olhando para quem ousa encarar. O Massacre da Serra Elétrica. Se você já assistiu O Massacre da Serra Elétrica, sabe que é um filme que não economiza em nada no horror, né? Um grupo de jovens, uma casa isolada e um assassino com máscara feita de pele humana. Mas o que muita gente não sabe é que esse personagem, o Leatherface, foi inspirado em um homem real. Um homem que não usava motosserra, mas fazia coisas muito mais bizarras. A história começa nos anos 50, na pequena cidade de Plainfield. Ed Gein era um homem solitário, com uma infância marcada por abuso psicológico. A mãe dele era extremamente religiosa e controladora. Ela dizia que todas as mulheres eram pecadoras e que o mundo era cheio de imoralidade. Quando ela morreu, Ed ficou sozinho e foi aí que o terror começou. Em 1957, a polícia investigava o desaparecimento de uma mulher chamada Bernice Warden. Ela era dona de uma loja local e a última pessoa vista com ela foi Ed Gein. A polícia foi até a casa dele e o que encontraram lá foi simplesmente bizarro. O corpo de Bernice pendurado como se fosse um animal de açougue, máscaras feitas com pele humana e tudo de mais terrível que você pode imaginar. Ed então confessou que roubava cadáveres de cemitérios e usava os corpos para criar uma espécie de fantasia feminina. Ele queria se transformar na mãe dele. Então, galera, o cara era um completo psicopata. O personagem Leatherface do filme foi criado com base nesse comportamento. E no filme, ele usa uma máscara de pele humana, não fala com ninguém e vive com uma família perturbada igual a ele. A motosserra que caracteriza o filme foi uma adição cinematográfica, mas o terror psicológico, a obsessão por carne humana e o isolamento, tudo veio direto da mente de Ed Gein. Bizarro, né? Evocando espíritos. Agora imagina que uma família se muda para uma casa nova, para ficar mais perto do hospital onde o seu filho faz tratamento contra o câncer. Tudo parece normal, mas aos poucos ele começa a ver coisas, ouvir vozes e até mesmo ter visões. Em 1986, a família Snedeker se mudou para uma casa em Connecticut. O filho Philip estava em tratamento contra um câncer raro. A casa era grande e até barata, mas tinha um passado assustador. Essa casa já tinha sido uma funerária e vários equipamentos que eram usados na época ainda estavam presentes na casa, até mesmo gavetas onde eram guardados os corpos, como se a casa tivesse sido abandonada há muitos anos. Foi aí então que Philip começou a ver figuras sombrias, ouvir vozes e até ter comportamentos violentos. A família, preocupada, chamou os famosos investigadores paranormais, Ed e Lorraine, novamente. Sim, galera, novamente eles. Lorraine disse que a casa estava infestada por espíritos malignos e que os antigos donos da funerária praticavam necromancia, um tipo de ritual com cadáveres. E segundo os Warren, os espíritos estavam possuindo Philip e que a casa precisava de um exorcismo. Até hoje, quem assistiu o filme questiona se essa história é realmente verdadeira. As pessoas têm opiniões muito divididas, mas uma coisa é clara, galera: morar em uma casa com esse histórico tá repreendido. O Exorcismo de Emily Rose. Vem cá, você acredita em possessão? Acha que demônios podem tomar conta do corpo de uma pessoa? Ou acredita que isso não passa de doença mental? Essa dúvida dividiu o mundo inteiro quando uma jovem chamada Anneliese Michael morreu após passar por 67 sessões de exorcismo. Anneliese era uma jovem alemã que nasceu no ano de 1952, católica, estudiosa e tranquila, mas aos 16 anos começou a apresentar sintomas estranhos como convulsões, alucinações, vozes na cabeça e uma repulsa extrema a objetos religiosos. Ela foi diagnosticada com epilepsia, começou o tratamento médico, mas os sintomas só pioravam.
Ela dizia também ver rostos demoníacos, ouvir vozes que mandavam ela se machucar, e afirmava estar possuída por vários demônios. A família, desesperada, procurou pela ajuda da igreja. 2 padres então foram autorizados a realizar o ritual, e entre os anos de 1975 e 1976, Anneliese passou por impressionantes 67 sessões de exorcismo, algumas durando até horas. A garota morreu no mesmo ano, em 1976, com apenas 23 anos, pesando apenas 30 quilos, pois ela não se alimentava. E a causa oficial da morte teria sido desnutrição e desidratação severa. Esse caso foi parar nos tribunais. Os pais e os padres foram acusados de negligência e homicídio culposo. A defesa alegou que ela estava possuída. Já a acusação dizia que ela precisava de tratamento médico e não de rituais. O filme conta essa história com uma pegada jurídica. Mostra o exorcismo, mas também mostra o julgamento. E deixa o público decidir se ela estava doente ou se ela estava possuída. E aí, galera, qual filme da lista você já assistiu, hein? 2? Todos? Ou não assistiu nenhum? Se não assistiu ainda, eu recomendo assistir todos, viu? Mas dessa vez, sabendo que todos são baseados em histórias reais. É verdade que algumas das histórias foram um pouquinho modificadas, mas mesmo assim se tornaram grandes filmes. Junta toda a galera aí e faz aquela sessão terror. Fechou? Bom, eu agora vou orar um pouco, né? Porque quem ficou com um cagaço depois desse vídeo foi eu. E se você gostou do vídeo, já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E como eu falei no começo, galera, estamos perto de bater 1000 inscritos, então já deixa o seu like e se inscreve aí, fechou? Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.